Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um Não Podcast. E hoje eu aqui no lugar da Helena. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto bastante, que são as penny stocks, né? As pequenas ações na bolsa. E para conversar aqui com a gente hoje, eu trouxe o Lucas Marim. Tudo bem, Lucas? Tudo bom? Seja muito bem-vindo. A gente vai falar um pouco sobre penny stocks, né? Um assunto um pouco diferente, né? Mas antes da gente começar, Lucas, eu queria que você se apresentasse. Então, falasse em 30 segundos quem que é o Lucas, como você chegou aqui, chegou até as penny stocks. Boa. Bom, meu nome é Lucas Marim, né? Eu tenho um canal que chama Marim Trader, que literalmente eu tentei atender um nicho de mercado que realmente não tem ninguém falando disso no Brasil, que é o mercado de penny stocks, né? E literalmente voltado para o mercado americano, né? A gente vai posso contar um pouco disso, por que lá, né? Mas um pouco da minha história, né? Eu tenho mais de 13 anos de mercado, já passei por bancos de investimento, fui trader do Credit Suisse, já fui empreendedor, já tive startup, já captei investimento, já quebrei startup. Hoje eu sou diretor de uma empresa de investimentos aqui no Brasil, de automação de investimentos. E eu sempre tive a minha paixão de day trade, né? É o que eu trabalho e é o que eu também levo em paralelo esse projeto, porque eu quero trazer para as pessoas uma visão de que o day trade tem um racional que você consegue executar para ser proficiente no longo prazo, e abrir um pouco a cabeça das pessoas do universo de day trade, porque o mercado, principalmente as pessoas no Brasil, elas olham para praticamente dois ativos para fazer day trade, que é o mini índice e o mini dólar. E tem mas muita oportunidade de fazer investimentos e fazer operações de curto prazo com menos risco, ou necessariamente não menos risco, mas com estruturas de ativos que você não precisa usar alavancagem, não precisa necessariamente... como eu posso falar? De certa forma, quando você está operando mini índice mini dólar, você não necessariamente está conseguindo olhar qualquer tipo de fundamento por trás, porque você está olhando uma cesta de ativos. Né? Mas quando você olha o mercado de penny stocks, que no Brasil, né, eu vou contar um pouco mais em detalhes, mas muito incipiente, lá fora tem muita oportunidade. E essa sua ideia de partir para um mercado que ninguém está olhando é justamente para provar que day trade dá para existir sim, só que está todo mundo olhando para o mesmo barquinho ali e as oportunidades fogem de lá, né? Eu acho que assim, eu já operei de tudo, né? Já fiz day trade mini índice, mini dólar, já fiz long and short, já fiz cripto. A gente comenta um pouco de cripto, porque cripto também tem uma similaridade muito grande com o mercado de penny stocks, mas eu entrei nesse mercado de penny stocks quando eu, em 2019, comecei a estudar o mercado de cannabis. Eu queria expor um pedaço do meu portfólio já com uma visão de longo prazo em ações que eram desse setor, porque é um setor que foi um pouco antes da Covid, o Covid foi em 2020, e tinha muita oportunidade, eu estudei realmente o setor, todos os segmentos da indústria, e fui diversificando meu portfólio dentro desse mercado. E foi lá que eu fui descobrir que grande parte das ações que eu investi, elas eram penny stocks. O conceito de penny stocks por trás. Porque assim, a gente sabe que no Brasil tem algumas empresas que custam pouco, né? Mas explicando para vocês, o que é penny stocks? Tá? Pela definição da SEC, que é a CVM americana, penny stocks é qualquer ativo, né? Quando foi criado o nome, era qualquer ativo que custasse menos que $1. Então ela estava no campo das pennies, né? E esse número já aumentou, ele já expandiu até $5. Então, qualquer empresa que é cotada a menos de $5 é considerada uma penny stock. E esse conceito é um pouco relativo, né? Porque aqui no Brasil, as small caps, claro que ninguém concorda muito com esses valores, mas toda empresa que tem um valor de mercado ali abaixo de 5 bilhões de reais, 2 bilhões de reais, já é uma microcap, né? Isso, exato. Assim, a definição lá é até um pouco mais... Né, assim, dá para considerar que uma empresa de $200 mil, ela assim, é mais ou menos essa faixa de 200 milhões de market cap, é uma microcap. Né? Mas, engraçado, você olhar até $5. Né? Você pegar hoje uma Magazine Luiza, está quase custando esse preço, só que ela fez split, então ela tem um market cap absurdo, mas custa pouco. E aí onde entra alguns outros conceitos que eu vou tratar ao longo da conversa, que é, por exemplo, o free float. Que é realmente quantas ações existem. Porque a ação pode custar R$1, só que ela tem muita ação no mercado que vai fazer com que ela não seja tão volátil. Um exemplo prático disso é a Oi.
A Oi, para ela sair de R$1 para R$2, tem muito dinheiro que precisa ser movimentado porque tem muita gente querendo comprar e vender. E esse universo no mercado americano é completamente diferente. Né? Então, voltando à linha de raciocínio, o que aconteceu? Quando eu investi em cannabis, eu acabei conhecendo muitas empresas que custavam pouco, fui conhecendo o conceito de free float, fui conhecendo o conceito de, inclusive, manipulação de mercado, a gente vai falar muito disso, mas a verdade é que, assim, depois que eu passou um ano, eu obtive 100% de rendimento sobre o meu portfólio de cannabis, então é um mercado fantástico para se investir. E aí eu literalmente quis zerar a minha posição, ou reduzir muito, drasticamente, porque já tinha para mim, tinha subido muito. E aí eu falei, legal, já estava com meu dinheiro no exterior, né? Onde eu vou investir agora? Eu não queria colocar em ações tipo Apple, tipo Netflix. Por quê? Porque, assim, para você investir numa ação dessa, é realmente uma visão de longo prazo. Eu não estava ali com uma carteira pensando em longo prazo. Eu estava ali, né, eu tenho minha carteira aqui no Brasil, com algumas empresas, né, bem mais blue chips, mas eu queria ter o dinheiro lá para poder especular, para poder diversificar. E aí eu acabei conhecendo, assim, aí você entra nos portais e começava a ver, puta, uma ação subindo 30%, 40%, 100%. Você fala, o que é isso? Por que isso? Aí eu fui estudar. Né? Aí eu fiz eu fiz uma mentoria, né, que é um dos principais traders americanos que existem focados nesse mercado, e ele tem um viés completamente diferente de tudo que eu já tinha visto. Porque ele enxergou um movimento que é o que acontece nesse mercado, que é um movimento que chama de pump and dump. Pump and dump é pump de levantar e dump de despejar. Né? Então, basicamente, é a minha leitura. É um pouco do que acontece com o mercado de cripto, com muitas dessas altcoins, essas criptos que não são necessariamente Ethereum e Bitcoin por si só. E o fato de acontecer esse movimento onde tem uma alta exponencial de preços gera muita oportunidade, porque às vezes essas altas de preços elas não têm fundamento nenhum. Mas para quem está em casa entender, assim, é um pouco parecido do que quem assistiu lá o Lobo de Wall Street, cara, enxerga? Eu até no meu canal eu tenho um vídeo que eu explico sobre o que realmente aconteceu no Lobo de Wall Street, porque algumas pessoas, até eu, a primeira vez que eu assisti, que eu não conhecia esse mercado, eu não conseguia entender ao certo o que ele fazia. Ele tinha uma empresa de vendas, literalmente. E o que ele conseguia fazer é, por causa do free float, aí eu vou explicar o que é free float. O free float, ele é basicamente a quantidade de ações que estão livres em circulação. Quanto menos ação disponível para se comprar e vender, é muito mais fácil de, com pouco dinheiro, se movimentar o preço da ação absurdamente. Isso gera uma ineficiência de mercado, porque essa ação não era para estar subindo tudo isso. Mas, e olha isso, impressionante, como, se vocês entrarem no Twitter, vocês vão ver que o Twitter é uma das principais ferramentas mundiais de manipulação, de pump and dumps. Né? Então acaba que o free float ele permite, é impressionante como esses manipuladores, chamam de gurus, furus, que é financial gurus, eles utilizam literalmente as empresas que têm algum indicativo de alguma notícia boa, mas que tem um free float baixo, e ele faz a ação disparar 300%, 400%, 500% em poucos dias. E 80% das pessoas que estão no mercado são aquelas pessoas que buscam diquinhas. Né? Então elas vão lá, o cara postou, eu vou comprar também. Tem gente que ganha, só que tem muita gente, grande parte das pessoas que ficam sonhando que o negócio não vai parar de subir, e aí quando cai 50% de cara a ação. E era isso que de certa forma, a velha guarda dos pump and dumps foi o que o Wall Street fazia. Ele literalmente, no começo não era ilegal o que ele fazia, ele literalmente empurrava ações para as pessoas via telefone. O que ele começou a fazer, que foi ilegal, o que ele fazia era imoral. O que começou a se tornar ilegal foi que ele comprava a ação antes de impulsionar. E aí ele vendia. Então ele fazia o pump and dump e ganhava dinheiro em nome de laranjas. Aí onde foi que o negócio estourou? Hoje você até falou aqui um pouco do Twitter, a gente vê acontecendo, né? Cara, o Twitter hoje é a principal ferramenta de trending, né, de mercado. Tem muita informação lá e é impressionante o quanto as pessoas ficam no Twitter olhando, né, a nova ação que vai subir, ou quem postou e tudo mais.
Legal, mas voltando no racional das penny stocks, né, você estava falando da questão do free float, de ter poucas ações, de você conseguir manipular o preço para cima. Aí a gente entra no conceito do penny stocks, né? Por que isso chama muita atenção? Porque a pessoa física consegue ter mais acessibilidade, Exato. foca menos em fundamento. Assim, as pessoas físicas até tentam se enganar do fundamento. Mas assim, 95% dessas penny stocks, elas tendem ao fracasso. Cara, é só você olhar o relatório delas. E aí tem uma segmentação que a gente faz, tá? Penny stocks é essa nomenclatura que eu dei. As empresas que custam até $5. Mas, dentro desse universo, e aí é um dos principais pontos que me fez brilhar o olho, tá? A gente está falando de 15 mil empresas que tem esse perfil. Não, minto. Isso é 15 mil empresas é o que tem no total na Bolsa Americana. Sabe quantas empresas mais ou menos a gente tem no Brasil hoje? Menos de 500, né? 400 e alguma coisa. Sabe quantas empresas que tem esse perfil? Não dá pra contar a mão. Quantidade de empresas. E como que você garimpa essas? Assim, como que você enxerga as oportunidades do que não vai acabar no dia seguinte, né? Não é uma empresinha que está lá no fundo de quintal, que tem algum fundamento, mas que tem esse potencial de curtíssimo prazo. Então, eu vou chegar lá. Aí, na verdade, quando você olha esse universo de penny stocks na Bolsa Americana, você ainda separa em duas partes. Tem o mercado das empresas listadas, que são grande parte das empresas estão na Nasdaq hoje, que são as empresas de tecnologia, biotecnologia. É impressionante a quantidade de... Toda semana tem alguma empresa de biotecnologia que conseguiu a aprovação do FDA para o primeiro teste de 6 fases, e a ação sobe 300%. Por causa de algo que pode ser que não dê nada. O FDA não aprove na segunda fase, mas é nesse nível de volatilidade. Enfim, essas são as empresas listadas. E tem também um outro mercado, que é o mercado de OTCs, que era esse o mercado que o Lobo de Wall Street trabalhava. Até no filme, tem uma parte que quando ele chega no Investor Center, que é o local que ele vai naquela garagem, tem um cara que dá uma folha para ele rosa. Ó, essa empresa que a gente está vendendo hoje, chama Aerotime, se não me engano o nome da empresa. E era numa folha rosa, que antes, o mercado de OTCs, que é over the counter, né, que é mercado de balcão, era chamado de pink sheets. Folha rosa. Né? Então, ainda é chamado de pink sheets, mas ele é um mercado de balcão que funciona literalmente igual a uma bolsa, só que essas empresas, cara, tem muita falcatrua ali. Tem literalmente empresa que não tem sede, tem literalmente empresa que não é funcional, tem empresa que está lá, e aí o que os caras fazem? Eles fazem notícias falsas para impulsionar a ação 500% para poder vender e gerar caixa para continuar o negócio. É muita falcatrua. E aí que a gente até chega numa semelhança com o cripto, né? Porque hoje, Exato. Se você entrar aí no seu Telegram, você vai ser empurrado em uns 500 grupos de Telegram com esse tipo de proposta. Assim, eu não estou falando mal, mas a Dogecoin foi um dos maiores pump and dumps feitos pelo nosso amigo, né? Não estou acusando-o, mas assim, o movimento foi muito claro de comprou, subiu, vendeu, despencou. Né? E dado todo esse contexto, onde aí você perguntou como eu enxergo essas oportunidades. Assim, eu opero numa corretora americana, né? Então para operar esse mercado de penny stocks, hoje em dia existem algumas empresas, corretoras brasileiras para operar lá fora, que permitem já negociar algumas, mas muito poucas dessas empresas por uma questão de liquidez ou uma questão até da clearing que a empresa está... Eu falo isso sem problema, eu sou cliente da Avenue, por exemplo, que é uma corretora só que ela só é long only, você só pode operar comprado. Só que se é um mercado que você tem a tendência clara de que as empresas, 95% delas não vão dar certo no longo prazo, qual é a forma mais óbvia de se operar? Você tem que shortear. Você tem que shortear. Então, não dá. Então, hoje eu opero em outra corretora, né, que ela me dá também toda a estrutura tecnológica para montar o que se usa no mercado, que são os scanners. Então, é você determinar alguns filtros de market cap, de float, de preço, inclusive de variação de preço, para eu poder ver o que eu vou operar no dia. Tá? Então, hoje, basicamente, eu monitoro 2 tipos de mercado. O mercado de OTCs, por uma visão de compra, long, que é literalmente encontrar oportunidades que a ação cai 70% no dia. No dia.
Por quê? Porque algum player, e aí é uma informação super relevante, esse mercado, principalmente o de OTCs, ele não tem player institucional, é só pessoa física. Por quê? Porque qualquer fundo, ele, por regulação pelo regulamento do fundo, ele não pode investir nesse tipo de empresa. E até o valor de mercado, né? Às vezes, por que ele vai entrar ali se aquilo vai ser 0,01% do patrimônio dele? E às vezes, até por uma questão de liquidez, ele não consegue nem montar a posição. Porque ele tem puta risco de não conseguir sair. Né? Então, ele é um mercado de pessoas físicas. E aí, assim, por uma experiência minha de muito tempo acompanhando, né, book de ofertas, entender o comportamento de quem está lá na pedra, tem market maker, né, que é formador de mercado, que eles são obrigados a existir dentro dentro do book das OTCs, praticamente todas as ações lá tem market maker. Tá? Então, cara, existem oportunidades muito claras de mercado, seja para OTCs, né, e aí esse mentor, né, ele tem mais de 30 anos de mercado e ele encontrou padrões específicos para esse mercado e que eu uso como base. Né? Hoje, eu vou contar um pouco da minha trajetória desse mercado. Eu comecei só operando long, hoje eu sou short total. Tá? Então ele encontrou padrões desde o tipo acumulação, que é onde o mercado... Assim, são aquelas ações que elas ficam literalmente andando de lado por anos. E aí, por alguma notícia, alguma coisa, a ação faz assim, 400%, 500% para cima. E aí, quando isso acontece, todo mundo vai para a ação. Porque a ação ela ganha momento, né? Ela ganha liquidez. E aí todos os day traders vão lá e começam a operar. Então ele enxerga que o primeiro momento é o momento que ele... É o momento de estagnação, e aí tem o início, eu chamo de breakout, que é quando você tem literalmente um rompimento de uma resistência de médio e longo prazo. Então, sei lá, a ação no passado subiu 40%. E aí, quando vem essa notícia com muito mais relevância e faz um rompimento desse topo que pode ter acontecido há um ano atrás, todo mundo vai olhar para aquilo e falar, opa, o céu é o limite agora, porque eu não sei qual que é o topo anterior, porque a ação poderia estar vindo assim, ó, de queda, e aí sai essa notícia e ela rompe esse topo aqui e ela começa a disparar de novo. E aí, a ação ela faz esse movimento exponencial que ele deu o nome de supernova. E aí, um momento que acaba o momentum da ação, e inclusive você vê isso no Twitter, tipo, as pessoas param de postar porque elas vão para a próxima. Elas ficam migrando de pump and dumps em pump and dumps. Aí a ação cai 50% em um dia. Né? E o meu canal, eu comecei muito trazendo esses conceitos bem mais teóricos, e ele começou a crescer quando eu tive uma oportunidade, né, de vivenciar isso no Brasil com uma empresa. Teve uma empresa que teve um comportamento igual às penny stocks e ela respeitou todas as formações técnicas que eu olho lá fora. Que é a empresa chama Viver, né, Viver Incorporadora, antiga Impar, que ela estava em processo, saiu uma notícia, acho que foi 14 de junho, que ela ia sair da recuperação judicial. A ação subiu 300% em 3 dias. E era assim, todo mundo no mercado, viver, mesma coisa. Dia seguinte, que ela subiu, o último dia que ela teve de alta, que ela saiu de R$1, foi mais de 300%, ela saiu de R$1 e ela foi para R$10 em uma semana. No dia seguinte, naquele dia, ao último dia, a ação tinha subido 66%, amanhã é o dia, 50% de queda no dia. Né? E aí, o pessoal desesperado, porque que agora, o que vai acontecer? Eu falei, aí eu comecei a fazer vídeos explicando todo o racional, gente. Dá uma olhada. Ó, até, e aí eu uso Fibonacci, eu uso várias ferramentas. Meu gráfico é muito limpo, mas eu uso Fibonacci para definir padrões de entrada e saída. Essa é uma pergunta que eu ia fazer. Assim, quando você analisa esse mercado, em que o comportamento é muito mais importante do que o fundamento, você falou bastante sobre pessoa física, é o gráfico que ajuda o investidor, né? Você usa muito gráfico, tem alguma coisa de fundamento? Você passa algum filtro Legal. No seu radar inicial ou não? Quase zero? No começo, quando eu estava usando... Eu estava usando a minha estratégia long, né, que é comprada, não tinha nada a ver com fundamento. Era literalmente distorção abrupta de preço, principalmente por market maker, que derrubava a ação às vezes 40%, 50%, e depois ela subia 20%, 30%. Então eu pegava esse movimento de distorção que acontecia nos primeiros minutos de pregão, que eles chamam de morning panic, né? Que é literalmente um momento onde a ação já está subindo, e aí acontece, que foi o que aconteceu com a Viver, caiu 50%, ela cai, depois ela dá que eles chamam de bounce, né? Um repique.
Então eu usava isso com zero fundamento. Agora que eu estou operando vendido, é o inverso. Eu olho ações que estão subindo mais de 20%, sempre no mercado listado agora, então eu estou olhando Nasdaq. Em teoria o comportamento é o mesmo, seja não listada ou listada, tudo dentro de um universo de penny stocks com free float baixo. Tá? E o market cap aí entre 50 milhões a 300 milhões, assim, eu olho mais ou menos. Aí, cara, é o mesmo movimento, é impressionante. Só que aí o que eu olho agora? Eu olho o inverso. Né? Eu olho em ações que estão disparando por notícias que o fundamento da notícia não necessariamente justifica uma alta tão absurda. E eu tenho um exemplo prático que eu conto para todo mundo que eu interajo sobre esse mercado, que aconteceu faz umas 2-3 semanas. É uma ação que ela tinha fechado uma parceria com um contrato de 5 milhões de receita por um ano com uma empresa. A ação estava subindo 50%. Você fala, pô, faz sentido subir 50%. Puta contrato legal de 5 milhões. Agora você entra aí o que você faz? Você começa a estudar. Você vai lá, abre o Sec Feelings, né, que é o local, da mesma forma que você tem que, a empresa tem que anunciar os resultados, fica tudo lá na Sec, todos os resultados da empresa. Aí você olha lá, a empresa fatura 100 milhões por ano. Você fala, peraí, a empresa está subindo 50% porque aumentou 5 milhões, aumentou 5% a receita anual e ela está subindo 50%. Tipo, o valor dela multiplicou por 1,5% do nada. Não, faz sentido. Cara, e aí é uma puta oportunidade de operar vendido, porque a ação ela vai desabar, que não seja no dia, que é o que grande parte das vezes acontece, ela vai acabar desabando um dia depois, 2 dias depois, tá? Então, esse mercado, ele dá... O que me fez apaixonar por esse mercado? E cripto, a gente vai falar, ele tem uma similaridade muito grande. É porque você não... Quando eu operava índice dólar, quando eu comprava índice, eu não tinha ideia se a ação ia subir ou cair, porque você está olhando uma cesta de ativos, tipo, cara, assim, beleza, no longo prazo, o viés da economia brasileira é de alta. Mas você está fazendo day trade. Você não sabe se vai subir ou cair nos próximos 10, 15 minutos. Então, quando você está olhando pro mercado de penny stocks, você não está olhando um ativo. Você está olhando um padrão. Que você pode encontrar esse padrão do nada em 30 ativos ao mesmo tempo. E sem precisar, às vezes, estar alavancado como você está no índice. Eu nunca mais operei alavancado. E aí depois eu posso contar um pouco de gerenciamento de risco, né? Como eu lido com essa volatilidade, porque eu acho que é esse o segredo do negócio, que é a mesma coisa que atrai as pessoas para cripto. Porque você não está operando alavancado necessariamente em cripto também. Só que você vê movimentos de 20, 30, 40% de alta, que é isso que você quer surfar. Sem alavancagem, então assim, o risco de você perder mais do que você tem, em teoria é zero. Óbvio, quando eu opero vendido, eu tenho o risco de perder muito mais. Né? Eu já cheguei a ficar para trás 100%. Falou, Lucas, você não quebrou? Não, porque o meu gerenciamento de risco, eu defino um percentual do meu capital que eu entro por trade. Então eu nunca exponho mais do que 10% do meu capital em qualquer trade. Né? Então, cara, dentro desse gerenciamento de risco, eu fico confortável de aguentar o calor, né? Da ação continuar subindo e eu estar posicionado na venda. Né? Já passei nervoso? Óbvio, todo trader passa nervoso. Mas, cara, tem tanta oportunidade e os padrões eles se repetem de uma forma absurda, tão absurda, de que hoje minha taxa de acerto é 90%, assim, nos trades. Né? Eu ainda tenho muito para melhorar, eu não sou um trader perfeito, eu não passo longe de ser um milionário, mas eu tenho tido durante um ano, né, eu estou há 2 anos olhando esse mercado, mas eu me enfiei de cabeça, criei o canal faz quase um ano. Né, e a minha curva tá muito legal, e é impressionante como, assim, é feijão com arroz, é sempre a mesma coisa, sabe? E em cripto também, assim, esse comportamento gráfico é muito parecido? Cara, é muito parecido e eu vou falar de uma forma bem prática. Eu não faço a mesma coisa em cripto porque eu quero ter um pouco de fim de semana. Porque se eu me enfiar em cripto, eu sei que eu não vou descansar no fim de semana, eu vou ficar o dia inteiro olhando porque as mesmas oportunidades existem. A única coisa é que eu tenho a percepção de que os pump and dumps de cripto, eles são muito mais agressivos. O que é isso? Tem muito mais gente olhando cripto, porque tá um boom, tá um hype muito grande,
Então eu passaria um calor muito maior operando vendido, que é a forma que eu opero hoje. Então, por quê? Porque o Pump and Up ele tem um prazo, só que quanto mais gente está olhando para o mesmo ativo, a probabilidade desse Pump and Up durar mais tempo é maior. Então eu não gosto hoje, e porque para mim, o meu viés, assim, eu tenho cripto, carteira de cripto, visão compra, né, visão long, mas são as principais, eu não até, bom, se eu olhar para trás, eu teria feito todo mundo que apostou em Cardano, em várias outras aí, até NFTs, que hoje é um mercado que eu ainda queria muito aprofundar, porque é muito... tem o famoso FOMO, né? Sim. Que você fica vendo as pessoas ganhando dinheiro. Você vê 2.000%, você fala, como que eu não peguei isso? Como eu não peguei isso, exato. Então, assim, a minha percepção é que o mercado de cripto tem algumas empresas com fundamento, mas vai ser literalmente a mesma coisa que aconteceu em 2000, onde a Nasdaq estava com um monte de empresa, tudo subindo absurdamente, com o início da internet, e depois teve a crise que sobrou poucas, e eu acho que mais ou menos é o que aconteceria com o mercado de cripto. Mas olhando volatilidade, é literalmente a mesma coisa, e posso falar, o mercado de penny stocks é até maior, porque tem ação que sobe 1000% num dia. Eu nunca vi uma cripto subir 1000%, eu já vi num dia. Eu já vi cripto subir 100% num dia e tal. Principalmente as OTCs. Por quê? E aí, só para vocês entenderem, né? Quando a gente está falando de OTCs, tem OTC que ela custa 0,00 alguma coisa. Então, quando uma ação sai de 0,00 alguma coisa para, 50 centavos que seja, ela sobe 1000%. É muito a volatilidade e a oportunidade de ganho. E tem uma questão de risco, que a gente fala de risco assimétrico, né? Principalmente quando você opera comprado, né? O risco assimétrico é totalmente inverso quando você está operando vendido, porque você está vendendo uma coisa que custa pouco, né? Então o risco de você tomar um calor e perder muito dinheiro é alto. Mas quando você está operando comprado, que eu ainda tenho algumas estratégias que eu faço comprado, o risco é muito a favor, porque no pior dos cenários, eu falo isso para os meus amigos, é literalmente investir numa opção de ações, né, como a opção da Vale, que não tem vencimento. Então eu tenho uma lá que eu estou comprado há 6 meses, esperando ela estourar, que uma hora ela vai, né? Então, assim, para quem tem o interesse, aí tem uma similaridade com cripto nesse sentido. É uma ação que custa nada, que ela pode dar um estouro e você ganhar, percentualmente falando, uma rentabilidade muito bacana. Legal. E assim, sazonalidade, falando assim, eles costumam se movimentar mais em um determinado horário do dia, e também tem agora, no mercado tradicional de ações, a gente costuma falar do rally de final de ano, né? Costuma subir bastante em dezembro, janeiro. Isso acontece nas penny stocks? Muito. Principalmente nas listadas. Porque quando a gente está falando de listadas, a gente tem alguns hedge funds, alguns players institucionais que estão posicionados nessas ações. Né? O rally de final de ano, ele tem um nome que é window dressing, né? Que é basicamente você deixar a cota do seu fundo, né? Como você consegue movimentar essas ações de uma forma mais fácil, os fundos acabam comprando e impulsionando o preço da ação para fechar o ano a cota do fundo melhor. Então, com certeza, o final de ano literalmente começa depois do Thanksgiving, que acabou de acontecer, faz uns 15 dias, né? Que o pessoal fica em casa, no feriado, e não tem o que fazer, vai lá operar, né? Então já é um local onde começa esse movimento do fim de ano, e dezembro é um período também que vem com muita alta. Normalmente o período de julho é um período morto, porque é o período de férias lá, então tem muito market maker que tira férias, tem vários players que não operam nesse período, então é um período mais de queda, né, e de redução de liquidez, principalmente nas OTCs. Mas assim, de uma forma geral, a sazonalidade, a volatilidade, ela vem muito mais nos períodos de earnings, né, que é sair de entrega de resultado. Porque aí todo dia tem algum resultado, e aí a ação entrega um resultado que não é nada demais, mas sobe 200%, você fala, peraí, opa, tem oportunidade aí. Na compra e na venda, porque se ela subiu 200%, ela saiu de um valor para 200%. Então quem quer comprar também pode surfar esse movimento. Bom, Lucas, eu quero agradecer bastante aqui a sua presença hoje. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para quem pensa em investir em penny stocks, e até convidando novamente aí para o seu canal. Bom, muito obrigado. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que assim, hoje tem muito se falado sobre globalização dos investimentos, né? É uma questão, primeiro, de proteção contra a moeda local, né? Você investir fora do país.
Day trade é uma outra opção lá dentro, né, dentro do mercado americano, ou qualquer um que seja cripto, mas o grande ponto é a quantidade de oportunidades que é completa. A leitura de um mercado de day trade no mercado americano é completamente do que se fala no Brasil hoje, porque literalmente hoje no Brasil só se fala em comprar índice ou comprar dólar, só. Né? Day trade de ação, mesmo assim, todo mundo pensa em swing trade aqui no Brasil. Por quê? Porque não tem volatilidade. As ações que podem subir 10, 15% num dia, cara, não dá para contar no dedo. Quer dizer, dá para contar no dedo, né? Quase nenhum. Lá, literalmente, o meu scanner, ele já tem um filtro de 10% e fica lotado. Então, é uma dinâmica de mercado muito diferente que eu aconselho, seja o cara que é mais agressivo querendo diversificar no day trade, seja aquele que queira montar uma carteira de empresas que ele consiga encontrar até fundamento e que ela tem esse perfil de custar muito pouco, que pode dar uma explosão. E é um pouco daquela questão da cesta, né? Você coloca vários, se um explodir, você já rentabiliza todas as outras que ficaram paradas por um tempo. Né? Então eu aconselho, né, eu convido-os a conhecer o meu canal, né, que é Marine Trader. Eu vou começar agora, tá, com um projeto de sala ao vivo, pretendo começar. Por quê? Acho que esse é um grande ponto que eu quero deixar como o fechamento. Nesses últimos 4 meses, onde eu comecei a operar short, eu encontrei os melhores horários para se operar. E os melhores horários para se operar é na abertura do mercado, mas não na abertura do regular hours, que é o horário oficial de abertura, mas o pre-market, que acontece só nas ações listadas. E sabe que hora que é isso? 6 horas da manhã. Ninguém vai estar trabalhando às 6 horas da manhã, mas quem acordar esse horário pode ter um local, um período do dia, que ele consiga dedicar para treinar, para poder colocar em prática algo que ele goste, e ele consiga ter uma vida profissional. Então é por isso que eu também consigo ter uma rotina profissional, porque eu consigo operar das 6 às 7, e também opero das 6 às 7 da noite, que é o início do pre-market e o início do aftermarket. Então hoje eu estou operando esse período, e eu vou montar uma sala ao vivo para poder, não um curso, alguma coisa para poder ensinar toda essa questão de como funciona, todos os padrões e tudo mais, e também poder ajudar as pessoas que têm interesse a investir nesse mercado. Legal, muito sucesso para você. Muito obrigado. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Um abraço.